Presidência do excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, convidamos a tomar assento à mesa. Passamos a transmitir ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial em homenagem à Igreja Batista pelos 150 anos do início do trabalho batista no Brasil. Vamos acompanhar a cerimônia. Pastor Samuel Amaro. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Agradecemos aos demais autoridades que acompanham presencial e virtualmente esta reunião. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem.
Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, querido amigo, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, senhor presidente da Convenção Batista Mineira, pastor Samuel Amaro, senhoras, senhores, esse é aquele momento que o parlamentar se sente em casa, não é mesmo? Com tantos líderes batistas, brinco sempre com Érico Avelino, diácono, né, da Igreja Batista do Barro Preto, que nós, os batistas, não é? Quando nos encontramos, e especialmente num ambiente como este, eu sempre conto para as minhas companheiras, deputados, e para os companheiros também, que as assembleias surgiram nas igrejas batistas. E eu participei de muitas, viu, pastor Renê? O coro comendo ali no plenário da Igreja Batista Central, as discussões com Nilson Del Menezes, com Francisco Gatti, com Felício, e decidindo tantas coisas. E quando eu estou nesse plenário, eu vejo o legado, né, que os batistas entregaram para os países, não apenas o Brasil, mas para os países. E os países mais avançados do mundo hoje, todos são parlamentaristas, são da Assembleia, a discussão é na Assembleia. A Assembleia, a representação da população, é o poder que tem que ter mais poder. Não é nem o executivo, nem o judiciário. Quem tem que ter mais poder é a representação da população. É esse poder que, neste momento, homenageia os batistas do Brasil. Por essa obra, por este legado deixado aqui. Imaginem que os batistas brasileiros aceitaram um jogador de futebol nos seus quadros, num momento difícil de entender ou aceitar que um jogador de futebol que jogava no domingo e de alguma forma não guardava o domingo, não guardava o dia do descanso, pudesse ser um batista. E eu tenho muita alegria do dia 31 de março de 1977. Foi naquela noite, na primeira igreja batista de Belo Horizonte, que eu entreguei meu coração para Jesus. No dia 25 de dezembro daquele ano, eu passei pelas águas, batizado pelo nosso querido pastor Murilo Cassete. E, naquele tempo também, conheci minha esposa, com quem já estou casado há 42 anos, Eliana. E eu lembro que o pastor Murilo falou comigo: agora, Eliana, vem para a primeira igreja, não vai ficar na central não, não é? Aí eu fui falar com a Eliana: ó, pastor Murilo quer a gente na primeira. E ela, com muita sabedoria, disse assim: vamos orar? Aí eu aceitei orar, fui para a central, né? Mas pastor Ivênio dos Santos falou assim: tem que conversar com o pastor Murilo para fazer isso, hein? Aí que era dificuldade, né, pastor Renê? Hein? Comunicar ao pastor Murilo que eu iria para a central. Mas ele foi sensacional, não é? Ele disse para mim, né, vai com a sua amada servir o Senhor lá, não é? E são tantos anos. E hoje nós temos já netas. Eu queria falar um pouco dessa nossa história aqui, né? Porque nós, os batistas, temos uma história nessa pátria. Nós temos história. Nós estamos nos legados. Os batistas aceitaram, talvez, o primeiro jogador de futebol. Batizou o primeiro jogador de futebol nessa terra. É história, é legado. Esse final de semana, ontem, na igreja, eu recebi um jovem do Piauí, de Picos, no Piauí, lá na nossa igreja, na Central. Ele foi me dar um abraço, porque há muitos anos atrás, ouvindo o nosso testemunho, ele entregou o coração para Jesus. E hoje trabalha na nossa igreja, que está lá em Picos, no Piauí. Nós temos um legado. Nossos pastores servem esse estado. Nossos pastores, a nossa convenção, nossa junta, está investindo na saúde. Pastor Márcio, com
um veículo, estrada fora, atendendo a nossa população. Que alegria que eu tenho, né, de ver todo esse trabalho. E na educação? E na educação, o trabalho batista na educação, com os nossos colégios, com a nossa faculdade, ensinando valores nesse tempo de grande desafio para todos os pastores, para todas as igrejas. Nós estamos firmes. Em 1871, batista na educação, com os nossos colégios, com a nossa faculdade, esperar, né? Ensinando valores nesse tempo de grande desafio para todos os pastores, para todas as igrejas. Nós estamos firmes. Em 1871, batista na educação, com os nossos colégios, nós temos aí uma situação, né? Com a nossa faculdade, esperar, né? Ensinando valores nesse tempo de grande desafio. Acho que nós gostamos especialmente desse ponto aí, né, gente? Está sendo repetido várias vezes, mas agora acho que nós estamos bem. Em 1871, batistas emigrados dos Estados Unidos organizaram a primeira igreja batista no Brasil para estrangeiros, a Capela do Campo, em Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado de São Paulo. Esse foi o marco para hoje comemorarmos o 60º da presença batista no Brasil. Nós, os batistas, estamos entre os primeiros grupos de missionários protestantes no Brasil. O começo da nossa história no Brasil remonta à segunda metade do século XIX, quando missionários estrangeiros, na maioria americanos, chegaram em nosso país para dar início aos trabalhos de evangelização. Os missionários difundiram a leitura bíblica entre a população, divulgaram os ensinamentos e fundaram as primeiras igrejas com brasileiros. Acredita-se que o primeiro missionário batista no Brasil tenha sido o americano Thomas Jefferson Bowen, que foi missionário na Nigéria, tendo trabalhado entre os nativos da tribo Yorubá, e foi enviado em 1860 para o Brasil, porque havia em nosso país muitos escravos que falavam esse dialeto, e que, portanto, podiam compreender em seu próprio, a mensagem redentora de Jesus no seu próprio idioma. 8 meses depois, ele precisou retornar ao seu país, porque autoridades brasileiras o impediram de pregar o Evangelho, por ser, na época, uma mensagem que contrariava alguns ensinos da religião oficial do Brasil. Posteriormente, por força da assolação causada pela Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, milhares de fazendeiros e lavradores do sul dos Estados Unidos emigraram para lugares com potencial agrícola, inclusive o Brasil. Em 1867, mais de 50 mil estadunidenses desembarcaram nos portos brasileiros, em busca de refúgio para cultivo. Penetrando pelo interior do país, um grande número deles escolheu a cidade de Santa Bárbara do Oeste para se estabelecerem. Entre os emigrados, a maioria professava o protestantismo e muitos eram batistas. No ano de 1881, chegaram os missionários, casal William e Anne Bagby, e o casal Zachary e Catherine Taylor. Eles foram recebidos em Santa Bárbara do Oeste, filiaram-se à igreja batista existente e começaram a estudar a língua portuguesa com o professor Antônio Teixeira de Albuquerque, ex-padre no seminário de Olinda. Pouco tardou para que os dois casais de missionários, unindo-se a Antônio Teixeira de Albuquerque, rumassem para o estado da Bahia, onde em 15 de outubro de 1882, organizaram em Salvador a primeira congregação batista, formada por brasileiros, tendo-a denominado de Primeira Igreja Batista do Brasil para brasileiros, a qual seria oficialmente a primeira igreja batista do Brasil. Em um ano, aquela igreja já contava com 70 membros. De Salvador, os missionários seguiram para outras capitais, plantando igrejas. De volta ao estado de São Paulo, em 1899, organizaram igrejas em São Paulo, Jundiaí, Santos, Jacareí, Campinas e São José dos Campos. Em 1891,
A promulgação de uma nova Constituição consagrou a liberdade religiosa. Imagine, né? Nossa liberdade religiosa é de 1891, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, antes da nossa Constituição mais recente, de 1988. Porém, ainda passariam muitas décadas até que os batistas e outros grupos evangélicos fossem mais bem aceitos pela sociedade. Nos primeiros 25 anos de trabalho dos casais Begbie e Taylor, auxiliados por outros missionários e por um número crescente de brasileiros evangelistas e pastores, 83 igrejas já tinham sido organizadas com aproximadamente 4.200 membros. E no ano de 1907, em Salvador, com representantes de 39 igrejas e congregações, foi realizada a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira. E pastores brasileiros que tinham como principal meta a evangelização do Brasil e de outras nações. As igrejas batistas cresceram exponencialmente, com evangelismo ativo, alcançando as regiões mais longínquas do Brasil. Uma sólida base teológica foi instituída em seus seminários. A educação secular também faz parte da missão batista. Queremos oferecer um ensino de excelência, influenciando a sociedade brasileira com o que temos de melhor, a verdade da eterna palavra de Deus. Hoje os batistas estão presentes em cerca de 200 países e representam uma população de perto de 40 milhões de membros e atingem cerca de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. Cremos em Deus Pai, santo, justo, criador e sustentador de todas as coisas. Cremos no Deus Filho, Jesus Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas e almas, e no Deus Espírito Santo, o Consolador, que nos guia em tudo quanto Jesus ensinou. Que Deus abençoe a nós, os batistas, que Deus abençoe este país que recebeu os batistas e recebe dos batistas a bênção, a autoridade que nos deu o Senhor Jesus para espalharmos sua bênção nessa terra. Nós, os batistas, abençoamos aqui no plenário da Casa do Povo de Minas Gerais, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o nosso Estado. Nós, desde a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, abençoamos o nosso país na autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e o deputado João Leite, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao pastor Samuel Amaro. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: em 1871, sob a autorização de Dom Pedro II, nascia no interior de São Paulo a primeira congregação de fé batista em solo brasileiro. 17 anos depois, o Evangelho de Cristo já chegava a terras mineiras por meio de missionários batistas. Pregando sempre a palavra de Deus com foco no seu amor pela humanidade, a Igreja Batista vem desde então crescendo exponencialmente no país. Em nosso estado, são mais de 1.000 templos e pastores e cerca de 100 mil fiéis. A Rede Batista de Educação é referência em qualidade de ensino e as obras sociais da igreja mudam a vida de um sem número de pessoas. Por sua inestimável contribuição para a educação cristã e evangelização dos mineiros, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais rende à Igreja Batista Brasileira justa homenagem na ocasião
da celebração dos seus 150 anos de trabalho no país. Belo Horizonte, 8 de novembro de 2021. Deputado Agostinho Patrus, presidente. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pastor Samuel Amaro, presidente da Convenção Batista Mineira. Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, que nessa ocasião representa Sua Excelência, deputado Agostinho Patrus, presidente desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, nós vos saudamos nessa noite. E eu acrescento a esta saudação, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a sua casa, assim como aos demais membros desta casa. É de singular importância, senhores deputados, senhores pastores, autoridades aqui presentes, é de extrema e singular importância esse momento ou esse tempo vivido pelos batistas no Brasil. Sobretudo nesse tempo em que se encerram as comemorações do nosso Sesc Centenário, a gente começa, deputado João Leite, verificando a nossa história, a nossa trajetória, e o senhor faz parte dessa história também, e a gente começa a enxergar passos que foram muito bem dados. Como o senhor colocou aqui agora há pouco, os anos 1977 marcaram a vida de Vossa Excelência e de vossa família. Eu estava chegando a Belo Horizonte para fixar a residência aqui, vindo do interior de Minas, 2 anos depois, em 1979, e aquele tempo de muita chuva, aquele ano de muita chuva, havia algumas alegrias nessa cidade que marcaram a nossa chegada, e eu tenho que me render a isso aqui, muito embora não seja atleticano, mas naqueles anos dourados, o Clube Atlético Mineiro voava como está voando nesses tempos de agora. E me lembro quando a imprensa divulgou a conversão do goleiro do Atlético. Foi algo inédito naqueles dias, por um atleta se tornar um crente. E logo a seguir, a população começou a acompanhar esses passos, né? Não só de Vossa Excelência, mas dos demais atletas de Cristo, que começaram a se organizar a partir daqueles anos. Foi um tempo muito interessante. E os batistas no estado de Minas Gerais, especificamente, os quais hoje representam, e somos mais de 100 mil,
enxergam nesses braços do atletismo, da educação, das ações sociais, como foi citado aqui por Vossa Excelência, enxergam nisso o braço do verdadeiro Evangelho. E nós podemos dizer isso com muita propriedade, que há uma vocação dos batistas brasileiros. Senhor deputado Antônio Carlos, há uma vocação dos batistas em caminhar junto com a sociedade ordeira e fazer parte da promoção do bem social e ser parte da comunidade no sentido de, como igreja, ser útil na localidade onde ela esteja instalada. Nós primamos pela educação, como já citado anteriormente, e é reconhecido a história do Colégio Batista Mineiro, que caminha junto com a própria denominação, escrevendo na história deste país que é possível fazer a boa educação, preservando e mantendo os valores pétreos de uma sociedade ordeira, com base nas Escrituras Sagradas e no princípio da formação familiar do ponto de vista bíblico-cristão. Isso nos alegra muito sermos reconhecidos hoje como tal denominação, e por isso aqui estamos, e respeitamos todas as outras, diga-se de passagem, mas o nosso coração, e eu hoje aqui representando esses milhares de batistas espalhados por todo o território nacional, na pessoa do pastor Fausto Aguiar, que é o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, que certamente falará em vídeo daqui a pouco, mas nos orgulha de podermos contribuir de alguma forma para que as causas sociais, o bem-estar social tão sonhado, tão desejado, possa se tornar uma realidade no meio do nosso povo. Lutamos por uma sociedade justa, igualitária, onde os valores da pessoa humana estejam acima de qualquer outros valores. Eu me rendo ao trabalho tão bem executado por essa Casa Legislativa. Isso é notório, e eu já estive aqui nessa mesma tribuna em outras ocasiões, no plenarinho lá da Comissão de Segurança Pública, e do lado de amigos que tive durante minha carreira militar de 30 anos, e eu sei que o deputado João Leite também tem uma raiz na nossa co-irmã Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Aprendemos desde a nossa infância alguns valores que são para a vida, e a gente reconhece, e aqui eu deixo devotados os meus reconhecimentos ao trabalho executado por essa Câmara Legislativa nesse Estado de Minas Gerais. Os parabenizo também, neste momento em que somos homenageados. Aproveito para dizer isso em nome de todos os batistas do Estado de Minas Gerais e do Brasil, que nós reconhecemos e admiramos o trabalho dos senhores deputados e deputadas que integram esta egrégia casa. Eu finalizo minhas palavras externando então esta gratidão, mas com o pedido a Deus que a boa mão dele, que a iluminação do Espírito Santo possa estar com vossas excelências em tantas empreitadas difíceis, e que possamos superar esse tempo, e que já estamos passando por ele, onde a pandemia nos restringiu de uma porção de coisas, mas daqui a poucos dias sabemos que tudo isso vai passar, e nós voltaremos à vida normal, à nossa normalidade, e continuarmos trabalhando em prol da nossa comunidade mineira, quiçás brasileira. Que Deus os abençoe, o meu e o nosso, muito obrigado. Assistiremos agora ao pronunciamento em vídeo do presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Fausto Vasconcelos.
Excelentíssimo senhor deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor deputado João Leite, proponente do requerimento desta reunião especial, excelentíssimo senhor pastor Samuel Amaro, presidente da Convenção Batista Mineira e, nesta ocasião, representante oficial da Convenção Batista Brasileira, de sua diretoria e de seu diretor executivo, excelentíssimo senhor pastor Márcio Santos, diretor executivo da Convenção Batista Mineira, excelentíssimo senhor professor Valceni Braga, diretor da Rede Batista de Educação. Lá se vai, distante no tempo e no espaço, aquele momento tão especial, no dia 10 de setembro de 1871, quando 29 batistas, oriundos da América do Norte, provenientes de 12 famílias, uniram-se para organizar a primeira igreja batista em solo brasileiro, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. E naquele momento, a organização dessa igreja transformou-se também e sinalizou o início do movimento batista em solo brasileiro. E agora, 150 anos depois, rendemos graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós como denominação neste país. Quando recebi o convite da parte do senhor presidente, deputado Agostinho Patrus, para esta solenidade, fiquei muito contente, muito honrado, e digo isto em nome da Convenção Batista Brasileira, porque neste instante os senhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais estão prestando uma homenagem à denominação batista em nosso país. Isso nos leva à consideração e também à compreensão destes 150 anos de atividades dentro do nosso país. A celebração, pois, nesta ocasião, neste instante, do sesquicentenário dos batistas no Brasil, isto nos honra sobremodo. Mas, por outro lado, isso também nos leva, diante do Senhor, a um reposicionamento da nossa responsabilidade. Isto é, de continuarmos como batistas no Brasil. Tudo aquilo que tem sido feito e a cada geração de maneira expressiva e relevante. Mas sabemos, por exemplo, que a nossa doutrina e o nosso princípio de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e, consequentemente, nossa única regra de fé e prática, ela permanece a mesma há 150 anos. Sabemos também que este instante desta solenidade nos leva à compreensão de que nossa responsabilidade é renovada. Por exemplo, no impacto, na contribuição à sociedade brasileira, seja através da educação, que neste momento, desejo ressaltar, está sendo exemplificada de maneira notável pela Rede Batista de Educação da Convenção Batista Mineira, como também através do ensino da Palavra de Deus em nossas igrejas e também da nossa presença em iniciativas humanitárias através das quase 13 mil igrejas e congregações e missões batistas em nosso país. Através das iniciativas missionárias e de evangelização no Brasil e no exterior, sob o lema geral, sempre impulsionador para todos nós: Jesus Cristo é a única esperança. Por isso, neste momento, em nome dos batistas brasileiros, tenho a grande satisfação, uma enorme alegria de dizer muito obrigado, povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E juntos, então, nós celebramos a presença de Deus neste sesquicentenário
E o fazemos através da palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua fidelidade dura para todo sempre. Deus abençoe o estado de Minas Gerais, hoje e sempre. Amém. Com a palavra, o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. É uma grande satisfação poder presidir esta sessão de homenagem, meu amigo João Leite. Excelentíssimo senhor presidente da Convenção Batista Mineira, pastor Samuel Amaro. Gostaria de cumprimentar também os demais pastores, lideranças e também todos os fiéis presentes e também telespectadores da TV Assembleia. Esta homenagem legislativa de Minas Gerais à Igreja Batista Brasileira pelos 150 anos do início do trabalho batista no Brasil é extensiva a todos os seus membros que vêm ao longo destes anos não apenas propagando sua fé, mas efetivamente contribuindo para o desenvolvimento social de nosso Estado. Desculpa. Reconhecendo o trabalho dos missionários pioneiros em Minas Gerais, atualmente conduzido pelos líderes religiosos, pastores e membros da Igreja. Os batistas brasileiros, ao longo de sua trajetória, têm evangelizado e disciplinado pessoas, demonstrando de forma prática o amor de Cristo em suas vidas. Desde o século XIX, os missionários batistas começaram a ser enviados à América Latina. O marco histórico desta presença é o dia 10 de setembro de 1871, quando foi organizada a primeira igreja cristã de fé batista em solo brasileiro, no interior paulista, em Santa Bárbara dos Toledos, hoje conhecida como Santa Bárbara do Oeste. Este primeiro movimento foi organizado por colonos norte-americanos sulistas, derrotados na guerra entre o Sul e o Norte, na época da Guerra Civil Americana. Grande parte desses colonos era de origem protestante. Mais tarde, em Juiz de Fora, em 1889, quando a República trouxe em sua Constituição a liberdade religiosa para os cidadãos brasileiros, foi iniciada a obra batista em nosso Estado. Hoje, em Minas Gerais, são mais de 1.100 templos, mais de 1.000 pastores e um considerável contingente de quase 100.000 membros. Em todo o país, a Igreja Batista soma mais de 10.000 igrejas e mais de 1 milhão de membros. Em Belo Horizonte, a Igreja Batista chegaria no dia 31 de março de 1912, estabelecendo-se na rua Guarani, nas proximidades da atual rodoviária. Na época de 1940, configurando um autêntico exemplar da Arte Deco, hoje tombado pelo patrimônio histórico de Belo Horizonte, foi erguido o templo da Praça Raul Soares. Ainda em 1918, foram abertos o Colégio Batista Mineiro, tão importante e tradicional ao ponto de dar nome ao bairro onde se situa a escola. Estão ligados ainda hoje aos campos da educação e do voluntariado. A Igreja Batista representa em sua origem a busca da liberdade, tanto religiosa quanto de consciência, expressa em sua opção pelo batismo consciente de seus afiliados. A origem da Igreja Batista liga-se à busca pela liberdade, quando, discordando da Igreja Anglicana, 4 ingleses refugiaram-se na Holanda no século XVII.
Acreditava-se o líder John Smith na necessidade de batizar-se com consciência, tendo batizado os demais fundadores da igreja e criando assim a primeira igreja batista organizada. Nas novas colônias britânicas na América, encontraram os batistas em um solo fértil. Cresceram junto com os Estados Unidos, sobretudo nos estados do Sul, onde hoje a Convenção Batista do Sul conta com milhões de membros. A partir de 1907, as igrejas passaram-se a agrupar nas convenções para melhor gestão das causas comuns. Desde então, a comunidade batista de Minas Gerais vem prosperando e crescendo, com a multiplicação da igreja e a expansão de números de seus membros, ancorada em valores e crenças forjados a partir do Evangelho. Dentre esses valores, destacamos a dignidade do ser humano, a transparência, o respeito à unidade na diversidade, a democracia, o espírito empreendedor, o diálogo, a integridade, a cooperação e o exercício da cidadania, sempre nas perspectivas dos ensinamentos bíblicos da Palavra de Deus. Surgindo o Seminário Teológico Batista Mineiro, veio realizar há alguns anos um velho sonho de capacitar plenamente seus pastores, pelas grandes obras realizadas, sobretudo na área da educação e do amparo social, a população carente vem sendo os batistas uma presença de grande importância para a vida de Minas Gerais. Em um país marcado pela extrema desigualdade social, agravada pela pandemia da Covid-19, a atuação da Igreja Batista tem feito notável diferença. Entre tantas iniciativas, enviam-se missionários para várias nações, bem como instituições sociais que atuam em todo o território nacional e no mundo. Além disso, suas instituições de ensino são caracterizadas pela educação de qualidade, tornando-se a Rede Batista de Educação uma referência. Minas Gerais não pode prescindir nem da ação social, nem da ação educativa levada à frente pelos pastores, missionários e de toda a comunidade batista. Nesta trajetória de 150 anos, continua a igreja sendo, antes de tudo, um lugar de acolhimento a todos que precisam de amor, de ajuda e de esperança, multiplicando gestos de intenso carinho. Esta homenagem expressa o profundo reconhecimento de todos os mineiros ao contínuo legado de suas ações em prol de um mundo mais justo, solidário e, sobretudo, cristão. Muito obrigado. Vamos ouvir agora Mariana Portillo de Andrade Silva e o tecladista Dan Petronilho Gonçalves, que apresentarão as seguintes músicas: Tu és fiel, Senhor, de Thomas Chisholm, e Como Agradecer a Jesus, de André Crouch. Serão acompanhados pelo pastor Márcio Alexandre Santos. Em nome do primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado João Leite, aproveitamos o momento para agradecer ao trio pela participação em nossa solenidade. Seus filhos darás.
agradecer a Jesus, o que fez por mim. Bênção sem medidas, vem provar teu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com teu sangue lavou-me, teu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui, tua vontade obedecer. E se um aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar. Teu sangue lavou-me, teu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos, muitas bênçãos, pelas bênçãos sem fim. Com a aquiescência do senhor deputado Antônio Carlos, que preside essa sessão especial, quero convidar a todos a se colocar de pé e juntos, então, vamos falar com o nosso Deus, agradecendo por esse tempo tão especial, aonde trazemos à memória a história e o legado do povo batista nesse grande país e que tem feito diferença na vida de tantas pessoas. Meu carinho, meu respeito ao meu amigo deputado João Leite, missionário dos batistas mineiros nesta casa, e ao meu amigo pastor Samuel Amaro, também o meu carinho, o meu respeito. Vamos, de maneira reverente, falar com o nosso Deus em oração. Senhor, nós nos quedamos ante a Tua face de amor e de poder, reconhecendo, Deus, a Tua grandeza e o Teu poder sobre nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito diferença na vida de milhares e milhares de pessoas e famílias, ao longo desses 150 anos, através dos batistas brasileiros. Nesta hora, Pai, nós reconhecemos os missionários, pioneiros, que com as próprias vidas, alguns ficaram doentes, perderam as suas vidas, muitos pagaram preço alto e preço de sangue,
para que neste dia pudéssemos glorificar ao Senhor por tudo aquilo que tem sido feito. Quantas famílias tocadas e transformadas, quantas pessoas acolhidas e abrigadas, quantas igrejas plantadas, se tornando sal e luz nas respectivas vilas, cidades e lugarejos. E agora, Deus, aqui, enquanto povo teu, reunidos, Deus, e reconhecido por esta casa popular, nós queremos traduzir tudo isto em louvor ao Senhor, adoração ao teu nome, porque sabemos, Deus, que pequeninos somos, e se aqui chegamos, foi pela tua bondade e pela tua boa mão. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Receba, Deus, como louvor, como adoração de cada um de nós. E queremos te pedir ainda, Deus, por esta casa, na pessoa do deputado Antônio Carlos, que preside essa sessão especial, deputado João Leite, e dos seus pares, Pai, nós pedimos que as tuas bênçãos sejam sobre eles. Proteja-os, Pai, dê a eles discernimento, para que tudo que for tratado nesta casa, de alguma maneira, possa ser uma ferramenta do Senhor para abençoar o povo do estado de Minas Gerais, tão sofrido e que carece tanto, Deus, da tua orientação, e por isso nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre esta casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, é que nós oramos agora, hoje e para todo sempre. Amém. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, às 9 horas, às 14 horas, e também com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos e que Deus proteja a todos. São 8 horas e 58 minutos desta segunda-feira, dia 8 de novembro. Você acabou de assistir à transmissão ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, da reunião especial em homenagem aos 150 anos do trabalho da Igreja Batista no Brasil. A cerimônia foi presidida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, atendendo a um requerimento do deputado João Leite. A seguir, você assiste na nossa programação as teleaulas do programa Se Liga na Educação, que foram interrompidas para a transmissão desta reunião especial. A cobertura completa de todos os trabalhos da Assembleia Legislativa você acompanha sempre ao vivo aqui na TV Assembleia. Nesta terça-feira, a previsão é de um dia cheio e movimentado, e mais uma vez nós vamos cobrir tudo ao vivo e em tempo real. Todas as nossas informações também podem ser encontradas no